Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, A Fiandeira. Em uma ilha perto de Creta, vivia Fátima. Seu pai era um grande fiandeiro que trabalhava para o rei da Grécia. Eles eram muito felizes e tinham um padrão de vida muito bom. Um dia, o pai de Fátima recebeu um chamado do rei para irem até Creta, a fim de executarem alguns serviços para ele. Então o grande fiandeiro disse: Fátima, nosso patrão nos aguarda em Creta. Prepare-se para viajarmos e encontrá-lo. O barco partiu da ilha e os dois foram no encontro do rei. Mas o mar é traiçoeiro e uma grande tempestade atingiu a embarcação. Fátima ficou náufraga, indo parar em Alexandria. Seu pai veio a falecer. Fátima então pensou: o que farei agora que meu pai está morto e eu náufraga, aqui nessa terra desconhecida? Mas a sorte sorriu para Fátima e ela foi encontrada por um casal de tecelões que a adotaram como filha. Então podemos dizer que Fátima mais uma vez encontrou felicidade, agora aprendendo o ofício de tecelã e com seus novos pais. Fátima recebeu mais uma virada em sua vida. Ela passeava alegremente quando bárbaros invadiram sua aldeia e a sequestraram, levando-a para o mercado de escravos em Istambul. O mercado de escravos era um lugar sujo, mas com muitas tendas e pessoas. Um grande e próspero serralheiro que construía mastros para navios viu Fátima sendo vendida como escrava e sentiu grande pena dela e pensou: essa menina não me parece uma escrava, vou comprá-la e fazê-la de criada para minha esposa. E assim fez. Mas chegando à ilha de Java, onde morava o serralheiro, descobriu que ele estava falido, pois um grande carregamento de seus mastros havia sido roubado. Então Fátima, o serralheiro e sua mulher começaram a trabalhar sozinhos para reconstruir sua fortuna, pois o serralheiro não tinha mais dinheiro e seus antigos empregados o abandonaram. Fátima trabalhou com tanta vontade que seu patrão lhe devolveu a liberdade e ela se tornou seu braço direito. O serralheiro conseguiu se reerguer e Fátima estava de novo feliz e realizada. Um dia o patrão pediu a Fátima: leve um carregamento de nossos mastros até a Índia e negocie-os pelos melhores preços, pois confio em você. Ela carregou o navio e partiu para o seu destino. Mas o traiçoeiro mar, mais uma vez, usou seus poderes, e numa enorme tempestade o navio naufragou, indo Fátima parar na China. Mais uma vez, sem nada, Fátima pensou: por que toda vez que estou feliz algo destrói minha felicidade? Mas sem desistir, continuou andando até chegar a uma aldeia chinesa. Acontece que na China havia uma profecia que chegaria uma mulher estrangeira que construiria uma grande tenda para o imperador. Chegando à aldeia, uma aldeã disse a Fátima que marcasse uma audiência com o imperador. Assim ela fez. Chegando o dia, o imperador perguntou-lhe: você pode me construir uma tenda? Fátima disse que podia e começou a tarefa. Mas para construir a tenda, ela precisava de uma corda hiper resistente. E não havia esse tipo de corda na China. Relembrando o tempo que vivia com seu pai, o grande fiandeiro, recolheu o material necessário e ela mesma afiou a corda. Para construir a tenda, ela precisava de um tecido muito resistente, mas naquela época não existia tal tecido na China. Relembrando o tempo que viveu com um casal de artesãos, recolheu o material necessário e ela mesma teceu o tecido, de grande resistência. A tenda precisaria de mastros para ser levantada, mas nesse tempo não existia mastros resistentes na China. Ela relembrou que sabia fazer tal mastros, pois havia trabalhado com um grande serralheiro, e assim ela mesma construiu. Mas qual o formato da tenda? Ela relembrou o formato das grandes tendas do mercado de escravos e ergueu um grande e imponente tenda para o imperador. O imperador, muito agradecido por ela ter cumprido a profecia, perguntou-lhe o que ela queria. Ela respondeu que apenas queria viver na China. Ela encontrou um grande príncipe e casou-se com ele, vindo então a encontrar a sua verdadeira e duradoura felicidade. Fátima entendeu que todos os sofrimentos de sua vida lhe serviram para aprender e, enfim, levantar a grande tenda, que era a sua verdadeira felicidade. Ai, como eu gosto de história de superação, gente. E é uma grande lição, né? Todas as tormentas que a gente passa, todas elas, é algum tipo de ensinamento que a gente precisa, seja para a vida atual ou para a vida futura.
Então, nada daquilo que nos acontece é por acaso, né? Eu, como sou espírita, a gente levanta sempre essa questão, tudo e qualquer coisa que nos aconteça tem um porquê, né? E Deus está por trás de tudo isso, Ele sabe de tudo. Tirando a religiosidade de lado, nós sabemos que a nossa vida é um constante aprendizado. Na sala de aula não é diferente. Todos os problemas que o professor levanta para um aluno, todas as situações que ele tem que refletir, que ele tem que buscar solução, geralmente é para amadurecer ele para um problema ainda maior que vem no futuro. E com isso ele se sente equilibrado, ele se sente preparado para as adversidades, né? Então, assim, a nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar sempre uma explicação para alguma advertência que a vida nos dá, né? Para alguma adversidade que a gente enfrenta. Essas situações, elas nos fazem crescer enquanto pessoas, enquanto espírito, né? Moralmente, e isso faz com que nas adversidades a gente saiba passar com uma maior tranquilidade, né? Trazendo soluções que vão servir tanto para a nossa vida e principalmente também para colaborar com a vida do próximo. Essa questão de sempre ter pessoas em volta, né, negativa, por que eu sofro, por que nunca dá certo, eu tô tentando e a vida parece que fecha as portas. Tudo o que está dando de errado é porque aquele caminho está errado, né? O que a gente precisa entender é que aquele momento que está dando tudo errado é porque tem caminho errado. Mas algo mesmo assim, diante dessas coisas erradas, tem ensinamentos. E se você aprender, você vai saber abrir a porta certa, né? E é incrível, como sempre, depois que a gente passa pela tormenta, vem um arco-íris. Sempre que a gente está no fundo do poço, vem um balde e puxa a gente, né? Ou a gente dá um salto lá, um impacto e pula para fora do poço. Tem uma história semelhante que eu li, eu acho que até foi nesse próprio livro mesmo, do cavalo e o poço, né? Que o dono, o fazendeiro, falou, não vale a pena tirar o cavalo do poço, eu vou gastar muito dinheiro com isso, vou precisar de máquinas, de pessoas, eu não tenho tudo isso, então joga pedra lá e enterra o cavalo, né? E o cavalo estava vivo, ele só estava no fundo do poço. E o cavalo foi aproveitando cada pedra que eles iam jogando dentro do poço e ia subindo, né? Conforme as pedras iam descendo para o poço, ele ia aproveitando as pedras para poder subir até que ele saiu do poço. Então, geralmente é isso que a vida nos chama, que a gente aproveite cada pedrada, né? Cada tormenta, cada adversidade para que a gente cresça, para que a gente evolua, a gente aprenda com isso e se torne uma pessoa melhor, superando essas adversidades. É muito bonito, eu gosto de ler sobre textos assim, porque querendo ou não, eles motivam a gente, inclusive na situação em que a gente vive. Todos nós vivemos algum tipo de tormento, algum tipo de assombração, né? Que nos traz assim um certo receio, insegurança. Às vezes a gente fica um pouquinho hard, né? Ó dia, ó céus, ó azar, por que essas coisas acontecem comigo? Tá aí o porquê que acontece. Porque nós precisamos aprender outras situações e com elas, como eu já falei, né, crescer, evoluir e levar esse aprendizado a outros lugares ainda mais necessitados.